Tudo bem, Raquel? Tudo bom? Boa noite. Da onde que você Ai, que fala, legal. querida? Eu falo de São Paulo. De Moro em São São Paulo? Qual Paulo, região de São Paulo? Barueri, Ah, próximo da capital, perfeito. região metropolitana. Uhum. Sou da Tá, Bahia há um perfeito. pouquinho. Uhum. Uhum. E você quer passar em medicina, é isso? Me conta mais sobre isso. Você quer ser médica? Como começou esse sonho? Isso. Já tem um tempo, já tem um tempinho. Eu tenho 32 anos, vou fazer 33 esse ano. Tenho uma Uhum. filha de 3 anos e desde criança eu queria ser médica, mas como a gente vê, todo mundo fala que pobre não pode ser médico, né? Eu fui adiando esse sonho. A minha mãe é professora, mas apesar de ser Uhum. professora, tem os pensamentos limitantes, né? Ela falava, não, faz pedagogia, e eu não aceitava, eu não Aham. aceitava aquilo para mim. Aí, em 2008, eu terminei a escola e falei, não, eu vou para São Paulo, porque lá é onde acontece tudo. Trabalhei um ano, guardei o dinheiro e vim para cá. Como eu não fiz a medicina, eu fui fazer a biomedicina, que é o que você falou. Fui procurar um curso que chegasse mais próximo. Aí fiz a Uhum. biomedicina, entrei, me apaixonei pelo curso. E tinha um diferencial que eu estudava do lado da cidade universitária. Então eu passava por Uhum. dentro do campus da USP para ir para a faculdade. Todo dia, todo dia. E eu falava, meu Deus, eu quero estudar aqui, eu quero estudar aqui, mas aí foi levando, estudando. Eu achava que eu não era capaz, terminei a faculdade. E ficou aquele vazio, como falta alguma coisa, mas agora eu tenho que trabalhar, tenho que fazer outras coisas. E não fui. Uhum. E isso me frustrou. Mas eu deixei com o tempo. Com o nascimento da minha filha, eu comecei a ver uns vídeos no YouTube e as meninas falando que passaram, que era pobre, que não sei o quê. E aí foi reacendendo novamente. Eu falei, eu vou estudar para fazer o Enem. Mas Uhum. Há quanto tempo mais ou menos isso atrás? Se a tua filha tem 3 anos, mais ou menos isso? Há 3 anos? 18. No finalzinho de 18, tá. 2018, a pegar um material para estudar, começar a estudar. Uhum. Mas eu ainda não acreditava, assim. Estudava, mas não acreditava. Uhum. Entendi. Não tinha autoestima. Tu não tinha aquela É, autoestima. aí há 2 anos, 2 anos atrás, resolvi fazer biologia. Falei, não, eu quero ir embora para o interior, eu vou tentar fazer uma licenciatura em biologia, que eu acabo o ano que vem. Estou no último ano, né? De licenciatura de biologia. Aí eu falei, não, eu vou estudar biologia, porque é uma área que eu gosto, é uma área de que eu Então tu me identifico desistiu de muito. São Paulo. Tu quer voltar para o interior. Eu falei, eu vou estudar e vou voltar para o interior da Bahia. Eu falei, né? Vou estudar, fazer minha faculdade e voltar para o interior da Bahia. Porque eu vou falar para os meus alunos que eles são capazes. Eu não vou ser igual os meus professores foram comigo. Porque o Uhum. professor da escola pública desincentiva muito a gente. No meu caso, eu também não tirava nota boa. Eu era uma péssima aluna. Eu fui reprovada na sexta série, acho que é o sétimo ano hoje, né? Na sexta Uhum. série, e os professores falavam assim: ah, você vem aqui para alisar cadeira, ah, você é desinteressada. Ninguém buscava saber o porquê uma criança de 13 anos, quando a gente fez a sexta série mais ou menos, não, 12 anos, Uhum. estava indo mal na escola, que eu cuidava da minha irmãzinha, tinha acabado de nascer, eu tinha 12 anos, elas tinham 6 meses. Tua Então, eu mãe não tinha trabalhava tempo. fora, então. Eu ia para a Exato. escola para descansar, ali era meu momento de sentar e ficar, ó, sem fazer nada. Eu servia a Uhum. escola para descansar. Então, eu falei assim: vou ser professora e eu vou incentivar os meus alunos, vou fazer diferente. Mas só que não passa. A vontade não passa. Eu estou estudando para o Enem, fiz o Enem o ano passado, né? E Uhum. continuo estudando. Mas eu conheci você já tem um tempinho. Eu conheci você através daquele vídeo da moça que disse que acordava às 3 horas da manhã para estudar, que tinha um filho. Aham. Aí Sim, a Lid. eu Passou aos posso. 38 anos, né? Aos 38 que E ela passou. aí eu falei, não, eu vou continuar estudando, vou levar a faculdade até o final, que falta pouquinho agora. Eu tô mais tranquila, tô conseguindo conciliar. Mas é o que você falou,
em mim falta uma coisa que eu não consigo. Eu não consigo aprender, vamos dizer assim, porque eu vejo o pessoal dos vídeos do YouTube, como você comenta, que segue cronograma. Eu não sigo cronograma. Uhum. Tenta, estuda, que você vai aprender, mas só que tem coisas que eu estudei na faculdade que eu já esqueci, eu não lembro. E são coisas Uhum. básicas tipo de química, de biologia, são coisas básicas que eu acabo esquecendo. Que eu vou lá ler a aula e eu falo, nossa, eu já estudei isso, mas eu não consigo fixar. No último Enem agora teve uma questão de botânica lá que tinha 2 meses que eu tinha visto. E não lembrava, Uhum. Não lembrava, lembrava. mas eu não Da lembrava. angiosperma? Da angiosperma? E eu não lembrava. Uhum. Aí isso Eu acaba me. estudei há 6 anos atrás, eu lembro. Eu falei bem assim, eu comecei a. Porque eu já tinha me inscrito outra vez para ver seus, seu, suas palestras, né? Suas aulas, mas Uhum. o nível de ansiedade não me deixava terminar. Aquilo dali me levava a uma frustração muito grande, que eu não conseguia terminar de assistir as aulas. Que eu ficava Uhum. uma vozinha, não, você não consegue, faz outra coisa, termina a faculdade que você vai fazer, outros planos, você já é velha, vai cuidar da sua filha e tantas outras coisas, né, que a sociedade cobra da gente e nós mesmos nos cobramos. E eu falava, não, eu tenho que Uhum. conseguir, eu tenho que mudar, eu tenho que enxergar o que ele está enxergando. Ele está enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando e eu quero enxergar o que ele está falando aí. É uma coisa além. Tipo, eu quero abrir os olhos Uhum. e ainda não consigo. Uhum. É como conhecimento, é o conhecimento, né? Que o Uhum. pessoal fala, mas a gente precisa passar pelo aquele estágio para enxergar. É que Falei, uma coisa assim que o pessoal acaba confundindo muito, né? E você dentro, você já fez 2 faculdades, né? E o que acontece? Na faculdade você estuda ciência, né? O conhecimento científico, né? Então lá na biomedicina, né? Você estudou artigos científicos, medicamentos, né? Qual remédio funciona, qual remédio não funciona. E quando a gente pensa no contexto de aprendizagem e memorização, tem uma ciência que faz isso, que é a neurociência. Então, quando eu resolvi ensinar essa metodologia, eu não podia ensinar uma metodologia que funcionou para mim. Eu não importo, eu quero ver a outra pessoa, né? Então sempre foi uma dúvida, porque até aparecer o primeiro aprovado, beleza, eu passei, né? Não, então, assim, e aí apareceu o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º, né? Então foi aparecendo um monte de gente que foi aprovada usando essa metodologia. Mas eu sempre enfatizei, é uma metodologia baseada na ciência. Então, às vezes, você acaba pegando uma experiência pessoal da pessoa. Então, a pessoa, ela usou uma determinada estratégia, funcionou para ela, mas não necessariamente vai funcionar para todo mundo. Porque o médico só pode dar um remédio que funcionou para todo mundo. Ele não vai dar um remédio que funcionou para uma pessoa. Você não gostaria de ter um familiar seu que o médico prescrevesse um remédio que funcionou para uma pessoa. isso, Você quer que ele dê o remédio que funcionou para todo mundo, né? Então sempre foi uma preocupação que eu tinha. Eu acho que esse é o grande diferencial que fez meus alunos a passarem, porque era uma metodologia baseada na neurociência da aprendizagem. E daí tu pega, por exemplo, o Harvard, né? Amanhã eu vou dar uma aula apresentando uma metodologia que eu aprendi da medicina de Harvard, né? Então acontece, o ser humano ele tem uma capacidade de aprendizagem gigantesca. Só que aqui no Brasil o nosso cérebro é atrofiado, né? A escola atrofia o nosso cérebro. Não sei se é por uma questão política, eles querem que você fique pobre para sempre, que você continue nos subempregos, né? As pessoas não querem ver você na faculdade. É uma ofensa, né? E eu recebo muita crítica por isso, né? Por eu ter passado em medicina, por eu estar falando sobre isso, falando muitas coisas que às vezes as pessoas não gostam, né? Que a medicina é um curso elitizado. Então tem várias pessoas que ficam assim, pô, como é que o cara tá falando isso, né? E é aquela coisa, tem uma expressão isso, que usam, né? Que se o chapéu serviu, tu usa, né? Então as pessoas só ficam ofendidas se tocou na ferida dela. Então se o cara viu, né, que para ele foi mais fácil porque ele nasceu em berço de ouro, porque ele tinha alguém para fazer a comida dele, alguém para passar a roupa, alguém para levar ele na escola, né? Então assim, o meu objetivo sempre foi esse, né? Sempre foi mostrar esse caminho diferente que você pode trilhar para você ter resultado, né? Para você aprender o que a galera demora 3 anos para aprender, você conseguir aprender em 60 dias. É possível isso, né? Tu pega, por exemplo, no europeu, o americano, eles têm uma performance cognitiva muito elevada, eles aprendem, né? Os caras pegam lá, falam 3, 4 línguas. Aqui no Brasil a gente mal fala o português direito, né? E eu me enquadro nisso, porque eu saí da escola sem saber falar direito, sem saber escrever direito, sem saber matemática, né? Então eu sou o produto do sistema educacional falho.
Então, meu objetivo sempre foi mostrar, pô, tu tem um cérebro, tu tem uma Ferrari aqui embaixo da calota craniana e você pode muito mais, pode fazer várias coisas. Só que o freio de mão tá puxado. Tem que soltar ele. Aí vem a questão emocional, o controle emocional que eu falei na primeira aula. O que tu achou da primeira aula? Eu gostei e foi o que me fez pensar. O meu emocional tá me derrubando. Porque a gente... Eu não consigo manter a concentração. Eu quero estudar, sento, estudo, mas esse estudo não é produtivo. Eu vou dormir e eu tô pensando naquele assunto que eu não aprendi, que eu tinha que voltar. Então, eu vi que meu emocional estava me derrubando, que eu tenho que achar uma forma, uma maneira de eu controlar isso daí. Porque desse jeito não dá. Uhum. Porque E como que tu acha que tu tem que controlar ele? Como é que controla ele? Então, eu ainda não consegui enxergar como é que eu vou controlar o meu Tu listou emocional. as 5 coisas que afetam o teu emocional? É, o meu... Se fosse eleger o primeiro lugar, assim, das coisas que mais afetam o teu emocional, qual seria o primeiro? Idade? O tempo, O assim, tipo, tempo? eu vejo que os dias tá passando muito rápido, e eu não tô sendo produtiva o quanto eu tinha que ser. Isso. Eu tinha que ser mais produtiva e Tá, eu não vamos tô lá. conseguindo ser. Beleza, vou te ajudar então. Se você não conseguiu descobrir, eu vou tentar te ajudar. Para mim Um sair de pouquinho. São Paulo, como? Pode falar. Tá, beleza. Imagina comigo, tá? Imagina comigo. Você vai sair de São Paulo e você vai para o Rio de Janeiro. Consegue Sim. imaginar? Já foi para o Rio de Janeiro? Não, não foi pro Rio de Janeiro. Não Tá, foi uma cidade que tu foi viajar. Me diz o nome de uma cidade, então, que tu foi viajar. Brasília. Brasília, tá. Você foi como para Brasília? Fui de ônibus. De ônibus, tá, beleza. E demorou um tempo X para você chegar em Brasília, Sim, né? Mas você poderia ter ido de avião. De avião é mais sim, rápido, sim. tá? Entendeu? É um veículo que te levou, né? Ele te tirou de São Paulo e te levou para Brasília, né? Uhum. O carro, ele tem uma tecnologia, né? Ele tem uma tecnologia, ele tem o ônibus, né? Tem uma tecnologia que foi feita para desenvolver o ônibus, o motor dele. E aí o motor vai fazer uma quilometragem, tantos quilômetros a cada uma hora, né? E vai dar aquele tempo até você chegar lá no teu destino Brasil. O avião, ele tem uma tecnologia, ele tem um motor muito mais potente, né? Então, imagina que teve artigos, teve pesquisas científicas que desenvolveram o avião e faz você chegar em menos de uma hora você já vai estar em Brasília. São 2 veículos diferentes, né? Então, o que acontece? Para estudar, você também usa um veículo. Esse veículo vai te ajudar o quê? Te levar no conhecimento. Então, estudar é adquirir conhecimento. Se você senta para estudar e você não adquire conhecimento, você fez qualquer outra coisa menos estudar. E para mim adquirir esse conhecimento, eu preciso de um veículo, eu preciso da aprendizagem e preciso da memória. E quem orquestra tudo isso, quem administra tudo isso é o sistema límbico, ou seja, as emoções. Né? E tem um artigo lá que eu mostrei, foi publicado na Front Psychology, que mostrou isso que eu estou falando para ti. Beleza. Então, nós temos que analisar qual que é o veículo que está te levando da onde você está hoje até a faculdade de medicina. É um ônibus ou é um avião? Como é que você estuda? Eu acho que eu não sei estudar. Porque eu sei que eu tenho que estudar as matérias. Lê. Tu Oi? lê. Tu lê Ler. a apostila? Eu, Tá. eu vejo as videoaulas, eu estou lendo e muitas das vezes eu assisto a videoaula, leio o material e depois eu vou para o exercício lá tentar fazer o exercício. Por exemplo, na área de Sim. matemática, de física. E sempre dá errado. Sempre dá errado. Por quê? Que nem você. Isso que tu tá fazendo é que nem bater um pênalti sem goleiro. Dá, Entendeu? dá errado. Eu tento, aí eu já tentei pegar as questões que são sem a videoaula, estudar o assunto, e lá nas questões que eles ensinam a resolver já a resolução escrita, para eu forçar uma forma de aprendizagem diferente, mas mesmo assim não rolou. Porque. E aí vem outro problema, né? No dia do Enem não vai ter resolução, né? Isso, não Então, como é que tem. você vai treinar o teu cérebro a ler uma resolução, sendo que no dia do Enem vai ter a tua mente, o teu cérebro e a prova. Você vai ter que forçar isso, né? Mas tá tudo bem, tem uma técnica para isso, né? E você não tem essa técnica, que nem assim, a tua mãe te liga, a tua mãe mora ainda ela Na mora no Bahia. interior ainda?
Mora na Bahia, tá. Então, assim, a tua mãe te liga lá da Bahia, né? E ela, ó, faz tal bolo aqui, né? Então, assim, tu vai fazer o bolo. Tu vai te perguntar, tá, como é que eu faço esse bolo? Qual que é a receita? Qual que é a técnica para fazer o bolo? Quais são os ingredientes que eu vou utilizar para fazer esse bolo? Se você não tiver os ingredientes, se você não tiver a técnica, você não vai conseguir fazer o tal do bolo, né? Então, você precisa da técnica, você precisa do passo a passo. Fala, tantos ovos, farinha, isso, aquilo. Você precisa de um passo a passo para fazer isso. Se você não tem esse passo a passo, tá tudo bem. Só que eu vou mostrar para você ao longo das aulas, eu vou te apresentar isso, para tu ter uma visão diferente. Tem vários caminhos. Você chegou de ônibus em Brasília, mas você poderia ter ido de avião, né? Isso. E, enfim. Então, assim, eu vou te mostrar outros caminhos. Inclusive, a maioria que passa em medicina fez cursinho, né? Inclusive, eu sempre conto essa história. No dia do meu trote, lá na faculdade de medicina, tá todos os meus colegas com camiseta de cursinho e eu tava com uma camiseta velha lá da academia que eu trabalhava. Então, assim, eu fui o único que nunca tinha pisado numa sala de aula. Eu tinha estudado sozinho em casa, utilizando essa metodologia chamada atleta da mente. Então, a maioria que passou fez cursinho e demorou 3 anos. Eu sempre deixo isso bem claro. Quem vai conseguir passar em 60 dias, por exemplo, como eu mostrei na primeira aula, depoimentos de alunos que conseguiram esse resultado, não é a maioria, né? Eu falo que é possível, não estou falando que a pessoa vai, estou falando que é possível. Tem uma possibilidade, né? Que nem na matemática, uma probabilidade de acontecer aquele evento específico. Todo mundo vai conseguir? Eu acredito que não. Mas é possível, né? Da mesma forma que eu falei para a Giane lá em outubro, que era possível, eu preciso falar para a galera que é possível, né? Até para tu trabalhar o teu cérebro, né? Porque a gente tem um cérebro, a gente tem uma Ferrari, só que ela está sempre com o freio de mão puxado. Pela questão do Brasil, pela questão da escola, pela questão de às vezes a pessoa nascer pobre, aí teu pai é pobre, tua mãe é pobre, tua família é pobre, né? Ninguém fez nada, ninguém estudou, ninguém leu um livro, ninguém fez nada e tu vai meio que acreditando naquilo, né? Tu acredita naquilo que tu veio. Tu é o produto do meio, né? Então a gente tem uma dificuldade de quebrar essas crenças. E assim, é absurdo. Quando tu tira esses aplicativos mentais que estão rodando ali, o cara começa a acreditar, pô, é possível. Ele senta para estudar e o cérebro, pô, eu tenho que passar em 60 dias. De uma forma inteligente, não numa, meu Deus, eu tenho que estudar. Não, de uma forma inteligente, com passo a passo, com um método, com uma técnica. A pessoa vai acreditando naquilo, acreditando. E aí é bizarro isso, porque tu senta para estudar. E aí eu tô dizendo, não, eu tenho que aprender essa parada aqui, porque eu tenho que passar em 60 dias. É que nem quando você tem um casamento, daqui 60 dias, pô, eu tenho que emagrecer. Né? Pô, tem um casamento, então eu tenho que parar de comer, eu tenho que entrar naquele vestido. Agora, pô, tu tem um casamento daqui 3 anos. Não, o casamento é daqui 3 anos. É. Hoje eu não vou comer, eu vou pedir uma pizza no iFood, tu entendeu a dinâmica cerebral? Uhum. Entendeu? Então, o teu impasse é justamente isso. Você não tem o veículo, você está usando um veículo de baixa produtividade. E aí não está rendendo e está entrando naquele ciclo vicioso. Isso, aí leva a frustração, porque eu estava observando, lembrando ontem, depois que eu assisti a aula, que já é a terceira vez que eu faço matemática básica. E eu erro coisas de matemática básica. Não sai. E são coisas assim que eu falo, eu aprendi, aí fiz os exercícios, alguns acertei, outros errei. Espero uma semana para voltar de novo para ver se eu fixei. Erro todos. Mesmo os que eu fiz e acertei, acabo errando. Eu falei, não, tem alguma coisa muito errada que eu preciso enxergar, que eu não estou enxergando nos meus estudos. No meus estudos, que E eu acho que é estudo, né? E sendo E nesse período de tempo, quantas aulas você teve sobre memorização? Comprovado, com comprovação científica. Olha, eu não tive nenhuma. Eu só vi alguns vídeos no YouTube de Dicas do um YouTube, cursinho, de um perfeito. cursinho, Então assim, de um sobre a memorização, mas aí eu não fui a fundo pesquisar como você. Quando eu vi você falando sobre artigo científico, eu falei, não, aí tem alguma coisa que eu preciso enxergar, tem uma base científica, então eu quero enxergar o que ele está falando. então assim, a memória, ela passa por 3 estágios, tá? Codificação semântica, armazenamento, memória de longo prazo e a recuperação, tá? Então só para tu entender a codificação semântica. Se eu falar para você maçã, vem uma imagem na tua cabeça, maçã, né? Consegue imaginar uma maçã? Agora, se eu falo para você missão. Missão? Missão. Pode ser várias coisas, né? Tem várias Pode ser coisas. uma,
Pode ser várias coisas, pode ser uma tarefa que você vai fazer, né? Enfim, pode ser várias coisas, né? Uma missão policial, enfim, pode ter. Tu entendeu a semântica? A maçã, quando eu falo a palavra maçã, tem uma semântica para isso. E isso é interessante de você falar, porque na prova do Enem, por exemplo, eu tenho muita facilidade em biologia e química, que são matérias assim que eu gosto. E, por exemplo, biologia eu não estudei para o Enem, porque como eu já estudo, né, eu falei, não, eu não vou estudar, eu vou provar meu conhecimento para ver como é que eu tô. E química também eu não estudei muito, eu sei que tenho que estudar bastante conteúdo. Mas tem questões de química que quando eu tava lá respondendo, parece que vem assim, tipo, é, um flash na sua mente, ou parece que você sai da sua mente e entra numa caixinha. Uhum. É como você falou, maçã. Maçã veio a maçã na minha cabeça, vermelha, com calinho lá. É igual, eu vejo algumas questões, na hora que eu vejo, a informação vem assim. Eu não preciso ficar parando e pensar. Eu já tenho aquele raciocínio lógico muito rápido e já construo uma história em cima daquilo, eu já sei qual é a resposta. Mas, em compensação, em outras, eu fico ali empacada. Não tem. Uhum. É porque isso que tu tá falando aqui da biologia é intuitivo, tu não tem uma técnica para isso. Que nem na academia. Tu vai na academia, tu Isso. levanta o peso, quanto mais você treina para levantar aquele peso, maior a tua musculatura fica, mais forte, mais resistente ela fica. A memória é como se fosse um músculo. Você tem que treinar ela para ela ficar mais forte, para você lembrar dos conteúdos, para você memorizar esse conteúdo. Então, às vezes eu chego aqui, tá, qual que é o teu maior problema? Qual que é a maior causa do teu mexer com o teu nível emocional? Memorização. Aí pergunta, tá. E você tem uma técnica para memorizar? Não tem. Tá aí o problema, né? Então você precisa de uma técnica, você precisa de um método para você conseguir chegar no teu objetivo. Você não tem esse veículo, você está saindo de São Paulo indo para Brasília a pé. E aí você não vai conseguir chegar. Infelizmente não vai, né? E é normal que você tenha esse sentimento, entendeu? Porque assim, se você trabalha, né? Você tem o teu trabalho lá, você trabalha das 8 às 5 da tarde, horário comercial ali, né? Você, um exemplo, tá? Só uma situação hipotética aqui, para ficar bem pedagógico. Você ganha R$ 2.000 por mês, você trabalha ali. Aí eu te ligo assim, ó, você vai ganhar R$ 10.000 agora. Você, pô, como assim? Por que eu vou ganhar 10? Eu não tô fazendo nada a mais, pode estar fazendo aqui. Entendeu? Tu não tem essa autoestima de, pô, eu mereço ganhar 10. Não, eu não, tem alguma coisa errada, entendeu? O que eu quero dizer? Então, nos estudos, você não tem essa autoestima que você vai passar porque você não está fazendo aquilo que precisa ser feito. É a mesma coisa eu te ligar e dizer, tu tá ganhando 2.000 por mês, mas agora tu vai ganhar 10.000 por mês. Pô, eu não tá errado, não pode, porque eu tô fazendo a mesma coisa. Entendeu o que eu quero dizer? Faz Entendi. sentido? Faz sentido. Entendeu? Então é isso que tu tem que refletir, sabe? E listar, fazer o exercício aquele que eu falei na aula, lista ele, faz esse exercício para tu descobrir insanidade a fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então se você fizer a mesma técnica, vai acontecer a mesma coisa, vai sair do Enem sabendo que você não conseguiu passar. Isso foi o que você falou, porque quando eu penso no exercício, eu só venho emocional. Eu tentei refletir ontem, eu fiquei pensando, eu assisti de novo, eu até mandei uma mensagem para você falando da Daphne, né? Que eu tinha assistido à Uhum, noite, aquele horário, eu uhum. tava assistindo, tava ansiosa e eu fui lá Eu assistir. tenho aula com ela quinta-feira agora. Ela participa É, da mesma liga que eu. Ela gosta dessa parte de neuro. Nós participamos de uma liga acadêmica de neuro. E aí eu tenho aula com ela quinta-feira. Às vezes eu encontro ela, né? E eu falo para ela assim, tu não tem noção o quanto de pessoa que tu motivou com aquele vídeo. Porque, por exemplo, a Lid, que tu viu o vídeo que foi aprovado em medicina, ela me conheceu vendo esse vídeo. O que ela fez? Ela digitou lá no YouTube como passar em medicina depois dos 30. Aí apareceu esse vídeo que eu fiz com a Daphne, lá em 2019, acho que eu fiz o vídeo com ela. Então, se eu falo para ela, tu não tem noção a quantidade de pessoas que você ajudou indiretamente a passar em medicina. E eu tenho aula com ela agora quinta-feira. eu procurei até no Instagram, não encontrei, procurei no YouTube, que você linkou o canal dela lá, não encontrei, que eu queria saber mais informação, né? E aí eu não encontrei. Uhum. Mensagem para você lá e você respondeu. Eu falei, nossa, eu não acredito. Eu pensei que não ia responder, assim, porque eu sei que é uma quantidade de gente entrando em contato, né? Querendo saber, Uhum. em busca do conhecimento, né? É uma corrida. Eu Eu sei. recebo umas 200 mensagens por dia, né? Mas sempre na medida possível, eu ou a minha equipe sempre responde. Uhum. É. Perfeito. Te ajudei? Fiz tu tentar uma visão um pouquinho diferente? Sim, então você acha que depois
você conhecendo o método inteiro já que você desenvolveu, né? Você acha que no final das aulas eu vou conseguir ter uma visão diferente de estudo, de como estudar cada matéria, que eu vou perceber qual o caminho melhor, qual a estratégia melhor que eu vou ter para estudar e fixar essa matéria? Porque eu não sei o que acontece em algumas matérias. Eu sei que eu tenho dificuldade nas matérias, mas só que eu tenho aquele Uhum, prazer de estudar. E não é uma coisa frustrante para me estudar, não. Eu tenho um prazer. Por mais que eu não entenda física, não entenda matemática, eu uhum. tenho prazer e eu sei que eu vou conseguir. Eu tento gerar o pensamento positivo. Não, eu vou conseguir. Pode não ser hoje, mas vai ser amanhã. Estou Então, assim, construindo. Raquel, qual que é o nosso grande objetivo? Você entender a causa da tua falta de aprendizagem, a causa da tua falta de memorização, né? O teu nível emocional, porque você estuda, vê a videoaula. Então, você entendeu que isso está errado. Esse é o primeiro passo. Tá. Você ter consciência que essa estratégia de estudo não vai te levar na medicina. É só isso que eu quero que você foque agora. Você criar consciência de que essa estratégia de estudo está fazendo você ficar triste, você ficar deprimida e não está fazendo você memorizar o conteúdo. Beleza. Só que se a gente pular e ir direto para os sintomas, por quê? Quais são os sintomas da desregulação emocional? Não aprende física, não aprende matemática. Então, agora o foco é eu me questionar o porquê eu estou tão ansiosa, que eu não consigo Isso. manter um foco ali e tá me atrapalhando. Talvez, por exemplo, a tua idade. Pô, eu tenho a crença que por causa da idade. Talvez a questão da tua origem, né? De tu ser do interior, da Bahia, né? Tudo isso. Eu tenho uma aluna minha que veio da Bahia. Ela tá na Federal aqui no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Pelotas aqui. Que inclusive é a mesma faculdade que o meu irmão estuda. Ela veio do interior da Bahia. Então, assim, eu lembro dela porque foi uma aluna que me chamou muita atenção. Na verdade, todos os alunos, eles me chamaram muita atenção. Mas a Carluce, em específico, porque acontece, ela sofreu muito preconceito, né? Ela, do interior da Bahia. Então, tu entende que tem a autoestima do salário. O exemplo do salário fica bem claro. A pessoa ganha 2, tu liga para ela falando que ela vai ganhar 10, ela, pô, mas como assim eu vou ganhar? Não é, não, tu vai ganhar 10. Pô, eu vou ganhar 10, eu mereço. Não, não tem essa autoestima elevada. E É, aí foi um trabalho. Foi um trabalho para tirar esses aplicativos mentais, entendeu? E isso, né, é um desenvolvimento. Não é do dia para a noite. Não é amanhã que você vai ter isso. É um uhum, trabalho, entendeu? De você criar consciência disso, né? Dentro do meta-treinamento, a gente tem um modo que chama Winner Game. Winner Game é o jogo mental interno, né? E a gente faz todo um trabalho, tem vários exercícios, né, que você faz ali da terapia cognitivo-comportamental para você criar consciência disso. Então, todo um trabalho, né? Mas ali eu tentei resumir, condensar, né, em 2 horas que eu achava que era mais importante. Então, eu acho mais importante é listar as 5 coisas que mexem com o teu nível emocional e jogar fora. Por exemplo, login da plataforma, joga fora. Se tá mexendo com o teu nível emocional, né? Porque às vezes é mais benéfico você dar um passo para trás do que você querer continuar fazendo aquela mesma coisa, entendeu? Não, para, resolve tudo, né? Organiza a casa, né? Faz aquela limpeza na casa, deixa toda a casa organizada, bota tudo no lugar e aí a gente começa a fazer o jantar. Não fica mais agradável, né? Se tá tudo bagunçado, eu começo a fazer a comida, pô, né? Não fica legal. Então, primeiro organiza a casa, e aí, né? Criando uma metáfora. Então, primeira coisa, organiza tuas emoções, organiza teu nível emocional, bota fora isso que tá mexendo com o teu nível emocional, né? Às vezes é pessoas tóxicas, pessoas que estão em volta de vocês, que falam críticas, que falam coisas negativas. Não vai conseguir, medicina é difícil. Aí você tem que se afastar dessas pessoas e focar, tá? E aí amanhã a gente vai falar então um pouquinho mais prático, né? Essa aula foi um pouco mais teórica, mas de amanhã a gente vai falar um pouquinho mais de prático. uhum. E você, por exemplo, se a gente ainda continuar com confusão mental, assim, que eu acho que muitos estudantes ficam tentando, e se eu não conseguir decifrar é, o que está me abalando tanto emocionalmente, seria válido procurar uma ajuda psicológica? Eu acho que sim, eu acho que seria válido. Porque a gente fica um pouco perdido, né, Às vezes, no numa caso. sessão ali, uma sessão com o psicólogo, ele já te abre vários pontos cegos. Pontos cegos. Isso. O que é um ponto cego? É uma coisa que você não consegue ver. Eu tenho um aluno que eu mandei agora, semana. Tem um aluno. Eu tenho assim.
Tem os alunos do método Atleta da Mente, tem os alunos da mentoria. Então, a mentoria, que eu acompanho eles o ano inteiro. Abre uma vez as inscrições por ano, sempre em dezembro, abre uma turma por ano. São só algumas pessoas que eu atendo, né? E eu tenho acompanhamento. Daí teve um aluno que ele estava com bloqueio, que ele teve uma separação ali dos pais, e aí o cérebro dele interpretou que o pai tinha abandonado ele, e aí ele tinha essa questão. E aí, numa conversa, eu falei, tá, mas... E daí ele contando pra mim, eu identifiquei esse ponto cego que estava acontecendo com ele e que estava bloqueando. E aí, depois que eu falei pra ele, né, o que estava bloqueando ele, que era a questão da relação com o pai dele, o familiar tá em tudo, tá? Família tá em... Assim, se a gente pegar os problemas que os alunos, vestibulando em medicina em geral, né? Mas mais especificamente, eu tenho os dados dos meus alunos do método Atletamente. Os alunos do método, se pegar os problemas de procrastinação, não aprende, não memoriza, 95% tem família no meio. Tudo inconsciente. Lembra lá do inconsciente que eu falei? Tudo opera a nível inconsciente. Né? Abaixo da ponta do iceberg. Isso daí. Então, assim, tudo é familiar. Daqui a pouco tem um ponto cego aí que está te afetando, né? Não sei se é familiar, pode ser outra coisa. E às vezes, se tu enxergar esse ponto cego, já é meio caminho andado, né? Mas é aquela coisa que eu falei para outra moça. Se tu tá aprendendo, tá memorizando, tá fazendo prova, tá indo bem, tu vai ganhar essa autoconfiança. Então, a autoconfiança, ela automaticamente vai subir, né? Mas às vezes tem alguns detalhes aí que aí precisa de uma ajuda com o psicólogo ali para você conseguir ver, tá? Mas eu não sei se todo mundo precisa, tá? Eu acho que eu recomendaria só em casos bem específicos, tá? Quer dizer, tu vai mexer numa coisa que não é o problema, sabe? Tu vai trazer à tona um problema que não é o problema, e daí uma coisa gigante aqui que vai vir aqui e vai roubar o teu foco, sabe? Então, mas enfim, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, né? Com certeza. Eu também acho, né? Quem já fez alguma vez sabe o quanto é gostoso de fazer e a vontade de voltar. Assim, quem faz tem vontade de voltar sempre, né? Sim, sim. Vamos aí para as próximas aulas e eu quero enxergar o que você enxerga, os alunos que foram aprovados também enxergaram, porque eu quero tirar essa venda aí dos meus olhos. E parar de perder tempo e dinheiro. Isso, verdade. Né? Porque tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. A gente fica muito assim, eu nunca segui cronograma porque era uma coisa que me frustrava muito mais. Porque o cronograma não é no seu tempo. Eu falava, não, para isso, daí tem que ser no meu tempo. Eu não vou passar para o próximo assunto se eu aprender o primeiro. Então, eu abandonei, porque eu sabia que estava me prejudicando demais. Mas eu acho que a cobrança da gente... Eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar. Eu tenho que provar que eu consigo, né? No meu caso, eu não falei para ninguém. Eu tô quietinha aqui no meu canto, estudando. Nem minha família sabe que eu faço a segunda faculdade de biologia, né? Já para não ter cobrança. Vou chegar só depois falando, terminei. Mas assim, tu trabalha como na biomedicina? Como é que foi essa questão de tu mudar para biologia? Eu não tô trabalhando depois que minha filha nasceu. Porque o salário é muito baixo. É muito baixo. E não dá para eu pagar a escola, uma pessoa para cuidar. Entendi. Aí eu optei por parar. Tem muitas pessoas que acham que tu ter um diploma, tu resolveu a tua vida, né? E não é isso, não é isso. E no caso de, como você falou, que a gente procurar uma área da saúde para suprir a medicina, só vai lhe frustrar mais ainda. Porque eu fui para uma área da biomedicina, a gente estuda muito farmacologia, muita bioquímica, então tem muito caso clínico que a gente tem que interpretar os exames, os sintomas do paciente e dar o diagnóstico com a medicação. E eu, tipo, calma aí, isso daqui é pro médico, e o que é que eu tô fazendo? Mas eu tinha prazer de fazer aquilo, sabe? E aí, no final das contas, eu sabia que eu ia chegar no final do curso e eu não ia clinicar. Eu ia guardar aquele conhecimento e não ia clinicar. Eu só ia apertar os botãozinhos lá, igual um técnico no laboratório, que hoje ele substitui o biomédico, os farmacêuticos, por técnico, né? Que não serve de nada, no final das contas. Isso aí já me frustrava antes de acabar a faculdade, mas pela cobrança da família, eu falei, não, eu tenho que levar até o final. E outra coisa, assim, tudo que eu começo, eu não gosto de deixar pelo caminho. Eu tenho que concluir.
Então, tudo que eu me Entendi. propus, eu tenho que concluir de qualquer forma. Então, tu acha que a biomedicina perdeu bastante mercado, então? O que tu se forma vai trabalhar onde na biomedicina? Eu me formei na área de análises clínicas, na área de análises clínicas, né? O que eu posso, a Você habilitação, trabalha em laboratório. trabalho em laboratório. Uhum. Em laboratório. E eu, no último ano de faculdade, eu já tinha emprego, né? Que eu trabalhava como estagiária, amava na parte de microbiologia. Mas quando acabou meu contrato, tchau, tchau, outra estagiária. É mais fácil. E aí, quando a gente se forma, tem o preconceito de contratar a gente como um técnico. Quando a gente não encontra como biomédico, também não, eles não contratam como um técnico. Então, e eu me formei bem na época da crise, em 2014. Eu fui trabalhar em shopping, fui Uhum. trabalhar em outras coisas que não foi a área da biomedicina. Mesmo com diploma, mesmo com diploma. E isso é uma coisa dos meus colegas. Ó, dos meus colegas próximos, de 10 amigos, dois trabalham. Dois trabalham na área. E Uhum. os outros fizeram pós-graduação na área, fizeram imagem, fizeram estética, e mesmo assim não trabalham em coisas que já trabalhavam antes. Muitos eram técnicos Uhum. de laboratório e até hoje não foram promovidos. E aí Mesmo eu com a biomedicina. mesmo com a biomedicina. E aí eu vejo pessoas que eu converso que tá fazendo cursinho. Tem uma amiga mesmo agora que ela tá terminando biomedicina e o sonho dela era ser médica. E ela tinha tudo, assim, tudo. Os pais pagavam cursinho, ela só tinha que estudar. Mas pela pressa, eu acho, de ter um papel, é, Uhum. jogou o sonho. Porque E aí eu. assim, por que que eu tô te perguntando isso, né? Porque esse conteúdo aqui, ele visa sempre ajudar outras pessoas, né? Senão não faz sentido a gente vir aqui conversar, né? E tem muitas pessoas que me mandam mensagem, né? Pô, Léo, eu tô fazendo biomedicina aqui porque minha família tá pressionando porque eu quero ter um diploma, né? E eu sofri essa pressão também, porque assim, eu fui pior ainda. Eu tava fazendo a faculdade, eu tinha uma dívida no banco, e eu não queria ser professor de educação física, então eu tive que largar a faculdade com a dívida no banco e ir atrás de um sonho que era algo impossível, né? Porque eu não tinha um veículo, não tinha método, não tinha nada. Eu pensei, eu vou morrer aqui, não vou conseguir passar em medicina. Então, é importante a gente trazer isso para a gente discutir, né? Porque você terminou, né? Eu, no meu caso, eu abandonei no meio do caminho. Mas você terminou, você pegou o diploma e mesmo com o diploma, você não conseguiu sobreviver só com um curso. Por quê? Na educação física acontece a mesma coisa. O cara se forma na educação física, só que a academia contrata um estagiário, aí paga R$ 6 a hora, né? Eu ganhava R$ 6, R$ 7 a hora, né? E vai pegar um professor que tem diploma para pagar 15, sendo que o estagiário faz a mesma coisa. Então acontece muito isso na educação física. Eu me liguei isso na metade do curso. Eu estava no quinto semestre, né? No 2 anos e no terceiro ano da faculdade eu me liguei disso. Eu falei, pô, cara, eu vou terminar isso daqui, vou ter o diploma, mas não, né? Então eu descobri isso muito cedo, mas tem muitas pessoas que estão na enfermagem, estão em outros cursos e não descobriram isso ainda, né? E aí eu pensei que era uma saturação de mercado pela cidade grande, né? Fui embora para o interior, voltei para Bahia e cheguei lá pior ainda. É porque lá ele tem a flexibilidade de trabalhar em vários laboratórios. Então, o biomédico vem ali só um pouquinho, lê lâmina e vai embora. O trabalho, a maioria dá para fazer técnico, né? Porque é pelas máquinas. E então, o mercado de trabalho é pior ainda. A gente acha que ia melhorar, fez foi piorar. Uhum. E E deixa aí eu te perguntar, tu pagou ou tu tinha bolsa? eu paguei. Eu tive que trabalhar Pagou. E para pagar. para pagar. Uhum. Eu não acreditava que eu ia conseguir uma bolsa no tempo, né? E eu fico assim, Uhum. no finalzinho, porque eu não tranquei a faculdade e estudei, porque eu tinha a possibilidade de conseguir um ProUni, né? Porque aqui em São Paulo é muita bolsa, muita, muita, muita. Sim. Inclusive, eu tenho uma aluna minha, a Milena, que faz na Uninove. Conhece a Faculdade de Medicina Uninove? Eu formei na Uninove. A Uninove é maravilhosa. Eu ia para o campus de Tem uma medicina. aluna minha que faz medicina na Uninove, só que assim, ela não paga boleto. É de Hum, graça. 100% de graça. Não é financiamento, não é nada, é de graça. Então, Quando a, Da- assim, quando a Daphne falou como? quando a Daphne falou, eu passei na Uninove. Eu falei, nossa, ela passou na Uninove. Eu estudei na Uninove. A segunda faculdade que eu tô fazendo agora é na Uninove também. Eu amo Uhum. a metodologia deles, é muito legal. Eles falam muito de iniciação científica. Eles é muito envolvido Só no que é trabalho. cara a medicina, né? A medicina é o quê? Mais de R$ 10.000 por mês, né? Na Uninove, a medicina. É É quase. caro, né? É quase, né?
É quase. E assim, o campus deles é maravilhoso. É muito bem equipado. Muito, muito, muito bem. Eles têm um hospital subterrâneo lá na Uninove. Uhum. Aí, quanto mais a gente anda pelo campus assim, que vê o pessoal estudando, tinha dia que eu passava o dia todo no campus, aí eu ficava olhando ali o pessoal com estetoscópio. Ai, poderia ser eu. Mas Uhum. Vai ser, querida, vai ser. Tu tá no lugar certo. Assim, não é à toa que você viu o vídeo da Daphne, não é à toa que você tá aqui conversando, que você viu a primeira aula, porque assim, tudo tem um porquê. Hoje de noite, quando você for dormir, você vai lembrar disso. Você vai lembrar da nossa conversa, você vai lembrar dos depoimentos dos alunos que estão na medicina hoje, como por exemplo a Milena. E assim, ela veio da periferia de São Paulo e ela conseguiu passar na Uninove, né? Até assim que o meu editor terminar o depoimento dela, eu já quero subir ali para postar para vocês, né? O da Milena eu não mostrei ainda, né? Mas, assim, ela tem uma história de vida incrível, assim, sabe? Tipo, né, durante ali a nossa conversa, inclusive, ela se emociona, né? Contando todas as dificuldades que ela teve. Então, assim, isso é muito legal, né? Poder mostrar para vocês que é possível, entendeu? Que não é uma coisa, assim, de outro mundo, que é só para um grupo de pessoas. E o mais legal de tudo é que você não precisa de 3 anos, não precisa de 10 anos. É possível você, em pouco tempo, conseguir. Né? É possível em 60 dias. Talvez você precise de ciclos de 60 dias. Talvez o Enem é só daqui 6 meses, daqui 8 meses, você vai aplicar essa metodologia, mas é possível. Né? Tô falando que é fácil. Não, é possível você conseguir ter um resultado extraordinário esse ano e ano que vem tá com o seu jaleco, com o seu estetoscópio, cursando na faculdade de medicina. para você ter noção, eu tinha um jaleco que eu amava o jaleco, meu primeiro jaleco. Eu joguei todos os jalecos fora, todos. Eu falei, eu não quero mais saber disso. Joguei todos os meus materiais lá. Eu falei, não quero mais, chega. E aí joguei. Aí eu falei, mas Perfeito. a pessoa não consegue abandonar, né? É um Não consegue. Eu tentei, eu vou ser sincero, eu tentei desistir umas 3 vezes, mas nunca consegui. é um vazio que a pessoa tem que tentar, tem que ir tentando para ver se preenche, né? E toda vez que você vê você vai lembrar. Não tem para onde correr. Toda vez. Eu acho que assim, é você ter essa noção que se você não chegou ainda lá, é porque você não sabe como chegar. Portanto, você precisa aprender com quem já chegou lá. Eu, por exemplo, agora estou escrevendo o meu TCC, né? E aí tem a Isa, que ela tem um perfil aí ela ajuda estudante de medicina a fazer produção científica. Só que eu nunca tinha escrevido nenhum artigo. Eu leio muito artigo científico, mas eu nunca tinha escrito um. E esse ano eu tenho que escrever um. Eu quero publicar, né? A minha meta é publicar 2 artigos na faculdade, né? Então, como eu quero me especializar depois na parte de neurologia em TDAH, né? Transtorno da atenção e hiperatividade, que foi o que me prejudicou lá na escola, né? Que eu sofri bastante com isso. Então, eu quero ajudar crianças, adolescentes e adultos que têm esse problema. Eu quero ajudar eles através do meu conhecimento médico. E aí a minha meta é fazer 2 publicações. Quero publicar 2 artigos científicos, né? Então, eu leio bastante, mas não tenho nenhum publicado. Aí o que eu fiz? Eu não sei como. Como que eu faço um artigo científico? Então eu fui lá, mandei uma mensagem para isso. Então ela tem uma mentoria sobre isso, ela produz conteúdo sobre isso. Eu falei, me ajuda, como é que eu faço? E aí eu fui lá e comprei a mentoria dela, para ela poder me ajudar. Porque eu nunca tinha escrito um artigo científico, eu não sei como. Então ela me deu, porque em vez de eu perder tempo, ter que gastar energia, né? Não, ela vai dizer, faz isso, né? Tem que fazer isso, é assim que tu escreve, é assim que tu faz. Tu entende o que eu quero dizer? Então, você investir em conhecimento, isso faz você economizar tempo e economizar dinheiro. Porque às vezes, por exemplo, eu sou de uma família extremamente pobre. Minha mãe é empregada doméstica e o meu pai é sapateiro. Arruma calçado das outras pessoas. Então, assim, os meus pais, eles, eu não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Quando eu queria comprar um livro, né, queria fazer um curso, alguma coisa, minha mãe, não tenho dinheiro para te ajudar, não sei o quê. Só que eles têm dinheiro para o churrasquinho no final de semana. Né? Meu pai, por exemplo, fez um empréstimo na Caixa Econômica para comprar um carro popular, caindo aos pedaços, para parcelar em 30 anos. Então, assim, tem para essas coisas, mas não tem para investir em conhecimento. Isso é mentalidade de pobreza. Então, tem que tirar a mentalidade e ter a mentalidade de riqueza e investir em conhecimento. Então, às vezes, a gente não sabe como chegar lá. Então, você vai aprender com uma pessoa que já chegou lá. E é importante que durante esse trajeto, que você entenda isso, que se você tiver um método, um passo a passo, você vai conseguir chegar mais rápido. E você vai ter que escolher um mentor, alguém que vai te guiar. Não precisa ser eu, tem várias pessoas na internet. Se tu for no YouTube, inclusive, tu já viu vídeo de várias pessoas
Sim. Então, assim, em um momento, você vai ter que escolher um mentor. Pode ser eu, pode ser um mentor. Escolhe uma pessoa que já chegou onde você quer chegar e ela vai te ajudar, vai te mostrar o caminho das pedras, entendeu? Escolhe uma Isso. pessoa e segue ela até o final. É isso que você está falando, de Só vê se modelagem. tem garantia, tá? Só vê se tem garantia. Tem vários alunos caindo em golpe aí. Eu dou garantia para meus alunos. De modelagem, fala, a gente vê a pessoa e deseja chegar no local da pessoa, né? No mesmo lugar que a pessoa conseguiu alcançar. E eu entendo como você fala, apesar da minha mãe ser professora, a minha mãe é professora e meu pai é agricultor. Ela também Uhum. fez faculdade e tudo, tem 2 pós-graduação, mas apesar de todo o conhecimento que ela adquiriu, ela não acreditava que eu podia fazer outro curso fora de ser uma professora, por exemplo. E, e apesar de eu não ter a consciência que eu podia naquela época passar em medicina, que eu questionava muito um pessoal lá próximo onde eu morava, que era da roça, os irmãos trabalhavam o dia na roça para sustentar essa pessoa em Salvador. E ela falava que passou a faculdade toda comendo cuscuz com manteiga, porque não tinha outra coisa. Mas os irmãos conseguiram formar ela, depois formou um em direito. E eu falava, mãe, mas por que eles Uhum. conseguiram e eu não posso conseguir? E sempre ela colocava empecilhos, pedir para pagar um cursinho para mim, não pagou. Então, apesar de todo o conhecimento, ela não tem até hoje essa visão. E desde pequena, eu estudei meus primeiros anos na escola, em escola particular, porque ela trabalhava como faxineira e eu Uhum. e eu tinha um tio que era advogado. Eu chegava ali e eu via, eu achava super normal. Eu chegava lá meio-dia, após o almoço, ele estava lá, ali no jornal. Eu achava no meu mundo que ali era normal todo mundo ler um jornal, ele ler um livro, aquela estante cheia de livro. Depois que eu fui para a escola pública, que eu vi aquele choque de realidade, que não era nada do que eu imaginava. Mas sempre dentro, assim, dentro de mim, eu tive convicção que a educação transforma. Só isso É que o vai passaporte. é, a gente para outro lugar, outra posição social. O que a gente almeja, né? Se a gente ficar parado, estacionado ali, não vai. Assim, na minha família, nasce pobre, morre pobre, né? Essa é a lógica. Eu falei, não, eu vou mudar essa parada, né? E é o que eu tento ajudar vocês também, né? Eu já ajudei várias pessoas a quebrar esse ciclo aí, né? Espero que você também possa modificar aí e poder ser o exemplo para tua filha, né? Eu acho que esse é o mais legal, né? Você, quando a tua filha crescer, ela vê você como uma referência, né? Isso. Me ter como referência, é isso que eu penso também, e disponibilizar oportunidades que eu não tive, né? A gente mora em São Paulo com tudo, tem as melhores oportunidades. A pessoa com dinheiro aqui, meu Deus do céu, o mundo é o limite, porque tudo acontece aqui, tudo. Exato. E se ela quiser medicina, você vai poder dar um futuro melhor para ela, né? Ela não vai Isso, precisar passar por todas as dificuldades, né? por Você vai todo. dar uma estrutura para ela conseguir, né? E acho que esse é o mais legal de tudo, né? É você É, não pensar só em você, porque não é sobre você. Quando tu passa em medicina, você muda a tua vida e a vida da tua família. Acho que esse é o mais legal, né? isso. É uma transformação por completo, né? Na família por completo e serve como inspiração até para a própria família, dizer, nossa, ela conseguiu, ela é igual, eu também posso conseguir. Eu vejo a minha irmã tem 19 anos hoje, ela tem oportunidades que eu não tive, as oportunidades. Hoje minha mãe é funcionária pública, tem condição de pagar um cursinho bom, tem condição de morar aqui e não, tipo, não acredita. Eu vim aqui, eu trabalhei um ano, eu tive que juntar dinheiro um ano para vir aqui com a cara e a coragem. Uhum. E Perfeito. pessoas desperdiçando as oportunidades, né? A gente não pode dispensar as oportunidades. Não pode. E assim, querida, quero te ver amanhã na aula 2, tá? Com certeza. E espero que em breve, né, a gente possa fazer um depoimento para contar também a tua história, né? Eu já fiz com várias pessoas. Você viu da Daphne, viu da Lid, viu da Giane e talvez você possa ser a próxima, Isso. tá bom? Espero ter te ajudado. Obrigada, Leandro. Ajudou muito, 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 muito. Eu sou tão ansiosa que eu mandei mensagem, sei lá, 2 horas da manhã. Eu estava lá assistindo o vídeo, eu falei, não, Perfeito. Tchau, tchau, querida. Até mais. muito Te obrigada por vejo na aula responder. amanhã.